E aí galera, graça e paz, eu sou o Léo e está começando mais um vídeo do nosso canal Cristo e Contemplação. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Escola do Senhor. Vamos falar sobre desertos da vida. Então se você é aquela pessoa que está passando por um momento de espera, um momento de estagnação, que você sente que nada está andando, tudo é a mesma coisa, esse vídeo é para você. E se você lembrou de alguém, já compartilhe esse vídeo aí com eles, para que ele possa ser edificado junto com a gente, amém? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, que tem sempre uma mensagem de Deus para edificar a sua vida, amém? Vamos para o conteúdo do vídeo, então? Vamos falar sobre desertos. Desertos, né? É uma palavra que o crente treme só de ouvir falar. Nós temos vários exemplos de personagens famosíssimos da Bíblia que passaram por desertos, como Elias, após ele ser ameaçado pela rainha Jezabel, Moisés conduzindo o povo de Israel na fuga do Egito por 40 anos, e Jesus também passou um tempo no deserto, onde ele foi tentado no início de seu ministério após o seu batismo. E todos esses foram desertos literais, mas nós também podemos estar sujeitos a passar por desertos espirituais. Usamos esse termo por quê? Porque são períodos de escassez, períodos sem vida, parece que a gente olha para o horizonte e não enxerga nada, sem prospecção de futuro, período solitário que não tem ninguém, parece que as pessoas, nossos colegas, todo mundo some, são períodos difíceis da vida, mas é um lugar onde Deus usa para nos forjar. No deserto normalmente nós entramos com uma promessa, nós somos forjados, nós somos quebrantados para que nós possamos sair de lá prontos para a promessa que Deus nos fez, para que nosso coração esteja saudável para usufruir daquilo que Deus prometeu para a gente. E ao decorrer desse tempo nós vamos se desprendendo de coisas, perdendo coisas aparentemente, Deus vai eliminando idolatrias do nosso coração para que a gente venha... para que ele venha despejar o vinho novo num odre novo, não num odre velho. Eu quero ler um versículo em Deuteronômio 8:2 que fala exatamente sobre isso, que diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as intenções se iriam obedecer ou não seus mandamentos. Como eu havia dito, então, o deserto ele expõe a idolatria de nossos corações, no que nós estamos amarrados. Então Deus nos manda para o deserto sempre que Ele tem um novo tempo para a gente, para que Ele remova os ídolos do nosso coração, e nós possamos entrar numa nova fase com o novo de Deus e com o coração centralizado nele. Eu gostaria de usar uma passagem aqui de Jesus para a gente continuar conversando totalmente embasado na Bíblia, amém? Essa passagem é em Marcos 6, do versículo 30 ao 44, que fala sobre a multiplicação de pães. Eu optei por usar a de Marcos, não de Lucas e nem de Mateus, porque o Evangelho de Marcos ele tem detalhe, ele traz uma abordagem, uma visão de Cristo como um Deus que serve, como um servo. Então vamos lá. Nessa passagem ela acontece um pouco após a morte de João Batista. Os seus discípulos vão notificar Jesus e Jesus ele fica triste com a notícia. Ele estava ensinando uma multidão que estava sedenta pelo seu conhecimento, o ministério de Jesus estava ali a todo vapor, e ele pede para os seus discípulos entrarem num barco para que eles possam ter tempo para comer e para Jesus ter um momento de solitude. A primeira lição desse texto é que nós podemos aprender com Jesus é que em todos os momentos que Jesus se sente angustiado, pressionado, ele busca a solitude, ele busca um tempo sozinho para organizar sua mente e não permitir que suas emoções vazem em público. Assim foi no Getsemane e mais algumas ocasiões que ele chamou apenas alguns dos seus discípulos para estar com ele. Só que, embora eles estivessem no barco, aquela multidão foi acompanhando eles pela margem do mar, do rio. Enquanto o barco estava navegando, a multidão continuou. Eles andaram cerca de 8 quilômetros porque eles estavam sedentos pelos conhecimentos do mestre. E eles começaram a ir para um deserto, né? Olha que interessante, a gente tem aquele medo, o deserto é um lugar que a gente tem medo, dá um tremor só de falar, e uma multidão foi ao deserto por causa de Jesus. Muito mais importante do que aonde a gente está, é com quem a gente está, como já dizia Moisés. Se o Senhor não for com a gente, que o Senhor nos mantenha aqui nesse deserto, com a sua presença. Então, irmãos, primeiro ponto, não temos deserto.
mas busca estar na presença do Senhor. Amém? Eram cerca de 5.000 homens, o texto descreve, só que naquela época a sociedade não contava mulheres e crianças. Existem estudos teológicos que diziam que havia cerca de 12.000 pessoas ao todo. Existiam pessoas casadas com filhos. 12.000 pessoas seguiram o mestre e rumaram ao deserto. E Jesus, vendo isso, ele se compadece. É dito que ele olha essas pessoas como ovelhas sem pastor. E o bom pastor, ele não pode, ele não consegue olhar suas ovelhas desamparadas. Ele decide ensiná-las. Então ele vai e volta a ensiná-las, volta a ministrar na vida delas a sua palavra, e nisso o dia vai entardecendo. Os seus discípulos chamam o mestre e falam: mestre, acho que é melhor a gente dispensar essa galera, porque tá chegando, tá entardecendo, eles vão ter que andar bastante para chegar na cidade, para que eles não venham desfalecer. Uma atitude que natural de nós sermos humanos. Tudo aquilo que nos pressiona, nós somos propensos a largar, a abandonar, sejam coisas, pessoas, circunstâncias. Só que o bom pastor não é assim. O Jesus não é assim. Ele não ia permitir que as pessoas fossem embora com risco de padecerem no caminho, com fome. Porque assim como diz o Salmo, com um bom pastor nada falta. E Jesus fala: não, a gente vai arrumar, comprem vocês, tragam vocês comida para eles. O discípulo diz que eles precisariam de um dinheirão para poder comprar pão para que todos comessem. E Jesus, ele pergunta: mas ninguém tem nada aí? Vê se alguém tem pão, vê se alguém tem alguma coisa. Que é daí que eles acham um menino, um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Outra lição que esse texto nos dá: por mais que nós estejamos em situação de escassez, Deus nunca vai nos mandar para um lugar sem recurso. O pouco recurso que nós temos é o recurso necessário para o milagre da provisão de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele pede que os discípulos separem a multidão em grupos de 50 em 50. E eles repousam em pastos verdejantes, mesmo estando num deserto. Embora eu nunca tenha estado num deserto, a imagem que eu tenho de deserto é um lugar sem vidas, arenoso. Mas assim como no Salmo 23, eles repousaram, eles descansaram, se assentaram em pastos verdejantes. E aí Jesus, ele pega o pão, ele abençoa, o parte e o multiplica. É tremendo, irmãos. Assim como acontece na Santa Ceia, na Páscoa, onde Jesus, ele usa o pão como um simbolismo do seu corpo, ele pega o pão, ele abençoa, ele o parte para que haja multiplicação, para aí sim acontecer a multiplicação. E a mesma coisa que acontece conosco. Jesus, ele nos abençoa, ele nos dá uma palavra, ele nos orienta com uma palavra, com uma cura, com uma libertação. E no período do deserto, nós somos ali quebrados, assim como o oleiro faz com o vaso. Deus quebranta o vaso para dar a forma que ele quer, para que ele venha suportar, para que ele venha preencher daquilo que ele quer. E Deus, ele é um processo que nós precisamos viver. Deus, ele primeiro, ele nos abençoa, ele precisa nos quebrar, nos partir, para que nós possamos multiplicar. E depois de partidos, nós multiplicamos, seja na nossa casa, na escola, no trabalho, em todos os círculos que Deus vai nos colocar. Então eu sei que é dolorido estar no deserto, mas o deserto é um lugar que nós precisamos enxergar com outros olhos, porque é o lugar onde Deus, ele nos separa, ele nos dá a promessa e nos trata para que nós possamos viver o seu novo. Ele trata o odre, ele restaura o odre velho para que nós possamos receber o seu novo e viver uma novidade de vida. Amém? Então agora eu gostaria de orar por você que sente que está nesse momento de deserto, nesse momento de escassez, nesse momento que nada está acontecendo. Amém? Então vamos lá. Pai querido, todo-poderoso, santo de Israel. Desde já eu peço que o Senhor abençoe quem assistiu esse vídeo, que o Senhor venha, Pai amado, se mostrar nesse período de deserto para essas pessoas que assistiram o vídeo. Pai amado, que o Senhor venha reanimá-los, Senhor. Não permita que eles venham, Pai Todo-Poderoso, largar o seu propósito, Senhor, desistir do seu propósito, Senhor. O Senhor venha forjá-los, lapidá-los, Pai amado. Revela a eles as idolatrias e tudo aquilo que deve sair, Pai amado. Todas as bagagens que devem sair para que eles vivam um novo tempo. Papai querido, todo-poderoso, que o Senhor venha acalmar os corações, ensinar-nos a descansarmos
e confiar no Teu processo, Senhor. Diga-nos o que o Senhor quer de nós para que nós damos o próximo passo, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. E para você que assistiu o vídeo, eu desejo que a graça e o amor de Deus preencha os corações de todos vocês. Amém.